Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Sinistal. Eu sou o Demar Boechat e vou ter a honra de estar conduzindo esse bate-papo, essa conversa bem técnica, bem bacana a nível de mercado do cenário de instalações fotovoltaicas com três feras do mercado associados aqui do Sinistal. O Vinícius Airão, da Sinergia. Seja bem-vindo, Vinícius. O Arthur da Fenatec, o Rei de Paracambi, né? E o Felipe Campos, da Campos Energia, também contribuindo com a gente aqui. O objetivo dessa conversa de hoje, essa temática, é que a gente possa ter uma leitura hoje da percepção dos nossos amigos aqui em relação ao cenário das instalações fotovoltaicas. Então, muita informação qualificada para você, no sentido de você que atua nesse cenário das instalações fotovoltaicas, no cenário de você, cliente final, sociedade, que quer entender como esse mercado tem se desenvolvido, como esse mercado tem encontrado soluções de ofertas e ofertas que tragam segurança, qualidade, dentro da perspectiva da contratação, para que você não seja enganado, para que você não seja iludido, mas que você tenha uma aquisição que vai te dar o retorno do investimento que você fez e também a realização de contribuir com esse universo que a gente vive hoje do ESG, da sustentabilidade, da economia verde, da qual o sistema fotovoltaico, sem nenhuma dúvida, é tido como um elemento icônico, né? Então, eu vou começar pelo Vinícius Airão, para que traga inicialmente aí essas considerações sobre esse cenário das instalações fotovoltaicas. Beleza? Demar, obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui, prazer estar com meus amigos Arthur e Felipe. Energia solar, sustentabilidade e geração distribuída. Nunca antes na história desse país foi possível que uma pessoa comum conseguisse gerar sua própria energia, principalmente de fontes renováveis. Então, a energia solar e a geração distribuída trouxe isso para a gente. Nos últimos anos, a gente passou por uma forte expansão do mercado de energia solar para clientes residenciais, comerciais e industriais, mas ainda se atende um pequeno número de consumidores. O que ocorre é que, com isso, nós temos uma oportunidade muito grande de mercado, ou seja, existe um mercado potencial. Quantos telhados nós temos no Brasil? Se a gente pega alguns locais da capital, centro do Rio de Janeiro, centro de Niterói, a gente tem muitos prédios, então temos menos área do telhado. Mas conforme a gente se encaminha para o subúrbio, se encaminha para o interior do Rio de Janeiro, a maioria das edificações são edificações de 1, 2 andares. Então a gente tem uma série de telhados que podem ser utilizados para gerar energia, seja para a pessoa que consome pouca energia e para quem consome muita energia. Então nós temos um potencial muito grande para ser desenvolvido, que além da economia essa de energia vai ser reinvestida na sociedade, né? Porque aquele R$1 que você deixou de consumir, de pagar para concessionária, é o R$1 que você usa para ir ao cinema, o R$1 que você usa para ir ao restaurante, o R$1 que você usa para investir na sua empresa, e com isso gerar empregos, esse é o ponto. E eu tenho toda uma cadeia de valor de quem trabalha no setor, seja das grandes usinas, pessoal da área rural, que arrenda parte da sua terra, pessoal que faz a execução, os impostos que se pagam para a prefeitura, o ISS, os pequenos serviços de limpeza de placa, a movimentação das empresas que vendem materiais elétricos. Eu estou falando da pequena loja de bairro, não estou falando do grande distribuidor, a pequena loja de bairro também. Então a gente tem uma série de oportunidades, é fundamental para o Rio de Janeiro esse desenvolvimento que tem acontecido. É óbvio que a gente passa por alguns desafios, e um item que a gente tem que levar em consideração é quem que nós estamos contratando para efetivamente desenvolver e implementar e depois dar a manutenção no nosso sistema de energia solar fotovoltaica. Eu acho que esse é o principal desafio que a sociedade encontra para o consumidor leigo para entender. Eu estou comprando da empresa A ao invés da empresa B porque ela é boa tecnicamente, eu estou comprando da empresa A, da empresa B porque ela fez um marketing melhor. Essa eu acho que é a grande preocupação que a gente deve ter como sociedade no primeiro momento.
Perfeito. Arthur, fala um pouco sobre a tua experiência, né, no cenário da instalação. Odemar, agradecer aí a oportunidade de ser o associado aqui no Sinstal, né, o maior sindicato de instalações do Rio de Janeiro, um sindicato hoje que se propõe a buscar melhorias para a sociedade, não só um sindicato que atende o segmento de instalações para gás sanitário, também agora tem o nosso segmento, né, o patrono significativo, que é o segmento de energia solar. Então nós temos o Sinstal aqui para ser esse parceiro, e a Fenatec ela está engateando nesse mercado de energia solar que tem praticamente quase 12 anos, né, desde a regulamentação da 482, né, a gente está indo para 11 aninhos, né, e a Fenatec está completando 6 anos, né, agora em setembro, e a gente tende a acreditar que o mercado ainda vai crescer muito, né? A gente está falando de pouco mais de 1,5 milhão de instalações no Brasil, com mais de 84 milhões de unidades consumidoras. Então a gente tem esse mercado gigante pela frente. E assim como o Vinícius falou, né, a energia solar está permitindo a democratização da energia, né, você produzir a sua própria energia. E uma coisa bem interessante é que essa energia é totalmente sustentável, que você contribui para o meio ambiente, né? E, pegando o gancho que o Odemar falou sobre o conceito do ESG, né, ela está imersa nesse conceito, né? Então a gente só consegue ser hoje um país ou até mesmo um estado que vai propor um cenário de sustentabilidade, né? Uma maneira de você produzir sua própria energia por meio da energia solar. Então, agora eu vou passar a bola para o nosso amigo Felipe aí da Campos Energia, né? Isso, fala, Felipe, da tua experiência. Vamos lá. Primeiramente agradecendo, né, também aí ao Demar, ao Sinstal pelo convite. E eu tenho o quê? 1 minuto? 2? Duas feras já falaram, né? Tem o problema controle. Vamos lá. A Campos Energia, ela está no mercado aí, nasceu em 2003, né, na verdade. Temos aí 20 anos. Porém, no mercado solar são 7 anos que a gente está aí. Hoje somos integradores WEG no setor. Então, pegando o gancho aí do Vinícius, com relação à qualidade, né, o que o consumidor tem que ver para quando vai contratar uma empresa, eu acho que um dos principais fatores aí é estar vendo se essa empresa ela tem um engenheiro responsável, enfim. Nós estamos aí para colaborar com esse crescimento do mercado de energia solar. Lá no nosso escritório a gente olha pela janela e a gente vê uma instalação, um telhado com energia solar. Então, o meu parâmetro é olhar e ver, olha o quanto mercado que ainda tem, né? Sem olhar para os números, simplesmente olhar para a janela do escritório, a gente consegue ver o tamanho desse mercado que ainda é gigante e está só começando, né? O Arthur disse aí, os números da quantidade de instalações que nós temos hoje, nós temos ainda a probabilidade de crescimento muito, muito maior ainda. Agradecendo aí, vamos dar seguimento a bate-papo. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa que eu acho que quem nos ouve, e aí o público é diverso, seja a sociedade, sejam outras empresas em vários níveis de amadurecimento desse mercado, vão encontrar aqui na nossa conversa um lugar de identificação, que é o seguinte: o que é ser uma instaladora de sistema fotovoltaico? O que é ser uma empresa instaladora de sistema fotovoltaico? E o que ela se diferencia de uma empresa instaladora predial, que é o modelo de onde a maior parte de nós viemos, né? Que é a instalação predial ou a instalação industrial, né? O que é ser um instalador de sistema fotovoltaico? Eu acho que um dos principais fatores é que quando a gente vende um sistema solar, o cliente quer saber se ele vai ter retorno, quer saber se aquilo vai funcionar. Quando você vai fazer uma instalação elétrica, uma empresa instaladora de predial, né, ele já fez o estudo e sabe que tem que ser implantado aquela parte elétrica, senão não vai funcionar. Quando você fala da parte de fotovoltaico, ele já olha diretamente o quanto aquilo dali vai economizar. Eu vou conseguir poupar quanto, né? E aí a empresa ela tem que passar para esse cliente uma análise de viabilidade econômica do projeto dele, né? Hoje em dia já é de praxe, a gente até apresenta em todas as nossas propostas
já sai uma análise de viabilidade, a gente agenda uma reunião com o cliente. Então, a gente presta uma consultoria financeira para o cliente, né? A gente faz a comparação com as aplicações que existem no mercado, aplicação com a poupança, uma renda fixa, e mostra para ele que hoje é viável investir na energia solar porque você economiza. Se você tem o dinheiro guardado, compensa mais você tirar esse dinheiro, aplicar dentro da energia solar, que você vai ter um retorno muito melhor. Então, hoje em dia, a diferença das duas que eu vejo é essa consultoria, essa parte de análise financeira, né? Não é simplesmente você instalar um sistema de energia solar. O que o cliente vê realmente é a questão do financeiro, é se ele vai ter economia. Então, a gente acaba tendo que dar esse auxílio, acaba tendo que dar essa explicação. Não basta simplesmente você chegar lá e instalar um equipamento que vai gerar energia. Não. Tem que saber o quanto que ele vai economizar. Arthur, uma empresa instaladora é uma empresa vendedora ou é uma empresa de engenharia? Então, aqui a gente já está falando praticamente com engenheiros, né? Então, necessariamente, a empresa instaladora, e é um termo que eu não gosto de utilizar, a integradora, na verdade, tem que ser uma empresa de engenharia, né? O que acabou que foi, de certa forma, pulverizado no mercado é que qualquer empresa, né, pode fazer uma instalação. Pegando o gancho que você fez a pergunta para o Felipe, da Campos, em relação às instalações convencionais, né, prediais ou industriais, esses clientes, necessariamente, ele tem uma coisa, né? Ele tem que botar para funcionar a fábrica ou tem que botar energia para gerar naquele prédio. Na energia solar não, aquilo que o Felipe falou, né? O cliente final, seja ele uma pessoa, seja ele uma empresa, ele está buscando economia no primeiro momento. E esse é o principal foco. No segundo momento, ele vai buscar outros cenários, como às vezes o conforto de ter o ar-condicionado ou até mesmo a sustentabilidade. E o que a gente passa para o nosso cliente, assim como o Felipe bem disse aqui, é que a gente dá uma consultoria mais ampla que uma empresa de instalação predial ou qualquer outra, que é a consultoria financeira. Mostrar para ele que existe viabilidade, primeiramente técnica e depois financeira. Se me permite, posso dar um caso aqui de exemplo, né? Posso, Demar? Pode, claro. Eu tenho um cliente que inicialmente, ano passado, a gente um auto center, né? Lá na Tijuca, né? Nosso amigo Jefferson, um abraço, Jefferson, para você. A gente estava num estudo de viabilidade de um projeto lá para a oficina dele, uma oficina conceito, né, Vinícius? E aí a gente entendeu que ali não teria viabilidade para fazer o projeto, devido a ter 2 prédios nas laterais, né, da oficina, do autocenter, e um atrás. Logo, não teria viabilidade. E a gente descartou, orientando ele em detalhes que não seria viável fazer. Tecnicamente, não estava se falando financeiramente, né? E ele não satisfeito, ele ligou para 5, 6 empresas, né, para poder ter a certeza que não era viável tecnicamente, né? Até que ele me ligou, Arthur, ele estava conversando com o meu vendedor e me ligou, Arthur, é isso mesmo? Não dá para colocar? Eu falei, cara, dá para colocar sim, porém não vai produzir. Então eu prefiro ser sincero, né, e te mostrando tecnicamente e economicamente que não vai fazer sentido para você. E aí entrou o detalhe, né, quando envolve a parte da consultoria, que não é só a parte financeira, mas é entender o conceito do negócio, é que por ele ser uma oficina conceito, para ele se justificava ter o quê? Um selo de uma empresa sustentável. O que a gente fez para ele, ó, em vez de você fazer um projeto que não vai economizar no montante que você deseja, faz sentido para você colocar ali uma quantidade mínima de placa, né, de painéis solares, né, onde vai permitir que a sua oficina, seu autocenter, ele seja classificado como oficina sustentável. Então, nesse caso dele, a gente inviabilizou tecnicamente, mas descobriu uma solução para ele ser um autocenter sustentável. Então, tem casos aí que tem fortalecimento de marca, fortalecimento de engajamento com a proposta verde. Exatamente. E aí, para finalizar meu raciocínio, é porque hoje, né, considerando aqui que só tem empresas de engenharia no nosso sindicato aqui, no Sinistal, a gente prefere orientar o cliente do que simplesmente vender. Então, tem empresas no mercado que vão vender e estão fazendo coisas à torta e direita sem dar uma segurança para o cliente. Até porque o cliente não vai em cima verificar se aquela placa é do valor que ele contratou. E a gente já está sabendo que está tendo inspeções no mercado que quando vai verificar, percebe-se que uma placa é de uma potência de 400, a outra é de 450, ou seja, tudo fora dentro da norma. Tá? Então, dentro dessa questão que você colocou, né, o que tem se percebido? Que o fotovoltaico se vende em qualquer esquina.
Isso é, não, o Sindistal ele recebe diversas ligações aqui o dia todo, a Tayane, Silvana, a Priscila atendem, eu atendo às vezes, né? Das pessoas buscando encontrar uma verdade por trás da venda, né? Isso reforça a questão da engenharia como sendo primordial para que você tenha a garantia da entrega do produto, seja pela análise de viabilidade, seja pela análise, mas com consciência do cliente de que talvez a viabilidade econômica não seja o maior propósito, mas um reforço de marca, uma afirmação diante do seu mercado, do compromisso que ela tem com as agendas aí dentro da sustentabilidade. Mas de um outro lado, existe uma outra questão que nós precisamos enfrentar, que o engenheiro de natureza, de formação, ele não é em si um bom vendedor, né? Muitos de nós gostamos de dizer mais para o cliente se a placa tem que ficar virada para o norte ou para o sul, se a qualidade do policristalino, do monocristalino é preponderante diante de um projeto que dê um rendimento acima de 20%. E, assim, na primeira fala do Felipe já ficou claro, um termômetro, né, de percepção de que nesse aspecto da instalação fotovoltaica, essa não é a primeira vontade do cliente. A primeira vontade do cliente é confiar se um projeto que foi desenhado exclusivamente para ele, não foi copia e cola de uma prateleira, de uma venda de varejo, dizendo compra aqui seu kit e coloque para que você mostre que você é ecológico, né? É sustentável, mas que valorize as boas práticas da engenharia, as boas práticas de técnica, para dar para aquele cliente uma exclusividade dentro de uma dose que ele possa suportar e se beneficiar também, né, dessa energia. E como a gente já caminha essa direção da instalação debaixo de um ambiente de projeto, Vinícius, eu queria te trazer para essa parte do tema, colocando assim, qual a tua percepção da dose do relacionamento da engenharia com o comercial de tal maneira que a gente não perca a possibilidade de comunicar para o nosso mercado que eu preciso do comercial sim para chegar na linguagem que o cliente entenda a oportunidade, a solução, né? E também a sua perspectiva do retorno. Como é que você pensa um pouco a respeito desse dispare de eu não ter que colocar 100 vendedores para poder bater na porta e depois que ele convence o cliente, né? O que está por trás daquilo que vai trazer a segurança para ele? Temar, primeiro um item importante. Foi-se o tempo, aliás, solar nem foi-se o tempo ainda, início da Revolução Industrial, que você não se preocupava com o comercial, com a venda. Você produzia e você vendia. Assim foi. É o início da Revolução Industrial, aliás, vamos botar talvez até a década de 90, se for bem até parte dos anos 2000. Hoje, uma empresa de qualquer modalidade, a locomotiva é a venda. Não tem alternativa. Não adianta eu ter a melhor engenharia do mundo, o estado da arte, se ninguém comprou o meu estado da arte na quantidade mínima que eu preciso, no valor que eu preciso para equilibrar as contas. Então, a locomotiva é a venda. O vendedor, apesar de nós engenheiros não gostarmos disso, um bom vendedor é um profissional. Vendas é uma profissão. Então, um bom vendedor, aliás, deve estudar provavelmente mais do que eu estudei em engenharia. Então, esse é o primeiro ponto. Só que, depois da venda, você precisa ter a entrega. São dois problemas. Então, o mercado solar, como todo mercado novo que nasce, quem começa ele tem que ser a venda. Se a locomotiva não puxar, não tem mais nada. Mas eu entendo que a gente saiu no Brasil e sai ainda de uma premissa errada. Qual é a premissa que se sai no Brasil? Eu vendi e eu tenho um conjunto de empresas e ou profissionais atrás de mim, que depois que eu fiz a venda, eu vou contratá-las e elas vão fazer a instalação no nível de qualidade e confiabilidade esperado. E aí, eu acho que esse modelo está errado. Nós não temos empresas na
quantidade o suficiente, na qualidade o suficiente, que tenham as características de gestão, que você também precisa gerir, né? Não adianta você ter uma equipe técnica muito boa, mas se você não tem capacidade de gestão, porque isso envolve logística, isso envolve manutenção, isso envolve gestão de pessoas, isso envolve relacionamento com o cliente, e também não adianta ter uma excelente gestão, gestores formados em Harvard, que tenham feito MBA, lá onde quiser, mas a engenharia é ruim, ou você tem um excelente engenheiro, um excelente projeto, e o profissional que vai a campo não tem as habilidades, não sabe usar as ferramentas de forma correta. Então, essa premissa é que, no meu ponto de vista, está incompleta, ou está errada no nosso mercado, falando a nível Brasil, não só no nível de Rio de Janeiro. E qual é o desafio? O desafio é que o empresário com um viés mais técnico precisa ter a capacidade de capacitar o resto da sua força técnica para quê? Para que ele possa escalar, para que ele possa pegar mais serviços, porque a partir do momento que ele cresce, ele não pode acompanhar tudo. Em contrapartida, ele precisa ter um sócio ou gente dentro da empresa que vendas que puxa a locomotiva. E aí, encontrar este equilíbrio rápido, que é a dificuldade, a capacidade de treinar a sua equipe, a capacidade de trazer novos negócios, seja a capacidade aí já não é do profissional engenheiro, já não é do fundador da empresa. A capacidade é da empresa. Esse é o desafio, essa falha. E essa é a oportunidade de mercado, do meu ponto de vista. Com o crescimento que a gente teve, e a gente tem ainda nos últimos anos, no solar, e com as perspectivas que a gente tem para o futuro, levando isso em consideração, aí deixando de falar em energia solar, que eu também acho que quando a gente fala em energia solar, eu acho uma visão muito míope. A gente deveria estar falando ou em sustentabilidade ou em energia. E quando a gente fala em energia, a gente também vai aproveitar as oportunidades do gás natural, e quando eu falo em sustentabilidade, eu falo não só de energia solar, eu falo de energia eólica, biomassa, daqui a algum tempo falando de eólica offshore, falando também de hidrogênio verde. Então, toda essa preocupação do profissional de engenharia, e quando eu digo profissional de engenharia, eu estou me referindo a quem trabalha em engenharia, seja profissional engenheiro, seja profissional técnico, seja profissional eletricista, só para deixar claro que eu não estou me referindo ao engenheiro, estou referindo à disciplina, à ciência de engenharia. E esse é o ponto que a gente tem que ter atenção. E quando a gente contrata, seja uma empresa ou uma pessoa física, é essa atenção que a gente tem. Quem é a empresa que nós estamos contratando, quem é o profissional que nós estamos contratando. Repare que isso não vale só para a energia solar. Qualquer um que esteja nos assistindo, que tenha tentado fazer uma reforma na sua casa, a dificuldade que você tem para achar um bom profissional de pintura. Você recebe 3 pessoas diferentes, um diz que tem que amassar, a massa tem que ser de fulano, de beltrano. Você quer fazer uma limpeza num piso, você tem um piso diferente. Olha a dificuldade que você tem. Agora, para disciplinas que a princípio a engenharia já domina há muitos anos, nós estamos tendo dificuldade, quando a gente leva isso para a energia solar, que é a tecnologia mais nova e que envolve, como eletricidade, envolve risco, né? Você precisa ter um projeto, uma execução bem feita, fora a ótica financeira, né? Porque a gente mostra na proposição para o cliente uma previsão de economia, mas aquela previsão só é real se o produto entregue, e produto é equipamento mais serviços, performado que você previu, né? O Arthur contou um caso agora que a equipe dele levantou que tinha sombreamento, mas quantas vezes nós ouvimos falar de empresas que o cliente quer 20 placas, você vai lá e bota 20 placas, né? Vai sombra o ano todo e o cara gera 10%, 20% do que... Nós passamos agora diariamente por locais que você vê que o sombreamento está lá, ele não se construiu no último ano porque a árvore cresceu, já estava lá desde o projeto, e isso não foi nem de perto nem de longe uma atitude responsável, seja por quem fosse, seja pela engenharia muito mais, mas pelo vendedor também. Ainda tem um outro detalhe que eu já peguei várias vezes,
Quando a gente apresenta um projeto para o cliente, ele fala assim, eu não aguento mais. Cada empresa me apresenta uma forma diferente. E aí a gente apresenta para ele uma planilha, fala assim, olha, então você precisa cotar banana com todo mundo. Né? Porque senão Você cada sabe um... o que o cliente tem que fazer para cotar banana todo mundo. Ele tem que ligar para o Vinícius Airão. Pois é. Danado. Para estabelecer a referência. Pois é. Porque realmente é muito difícil para o cliente que é leigo, né? Inclusive, a gente desenvolveu até uma planilha de comparação dessa muito boa. Foi o amigo Caran, né? Um abraço aí pro Caran. Abraço, Caran. Então, para poder dar base para o cliente, olha, essa empresa está cotando isso, está cotando aquilo, como é que está esse equipamento, além da quantidade de módulos, a questão de sombreamento, né? Isso é uma confusão muito grande, né? E eu acredito que o cliente, quando ele vai buscar um projeto de energia solar, ele começa a estudar, e isso não é rápido, porque ele não é da área de eletricidade. Ele não conhece, é algo totalmente novo, né? E ele começa a buscar na internet, começa a ver um monte de empresa em que não tem-se referência. Tem empresas grandes, a gente está passando por uma agora, uma empresa que fez aí 1 mega, e eles botaram 100% a mais da capacidade de placa que o suporte inversor. É uma empresa grande, tá acontecendo agora, a gente está pegando a parte de manutenção. Então, isso é uma complicação muito grande para o cliente, ele não sabe como resolver isso. Então, a gente, além de apresentar, a gente já apresenta até essa planilha, olha, procura fazer dessa forma, ainda que você não feche com a gente está te dando esse apoio aqui para poder te ajudar. E isso não é um caso, são vários e vários casos que vem acontecendo. E retrabalho, o mercado já está demandando Demais. Correção Demais. ou adequação de projetos já executados? Bastante. Quais os problemas que têm acontecido? Eu não sei lá na área de Paracambi, né? Mas... tu na verdade atua só em Paracambi. Não, você já também. Em Paracambi. Sei. É a área de domínio. Paracambi não tem retrabalho, só tem instalação dele. Não tem nem trabalho. Mas eu tenho a experiência de um supermercado em Ramos. Ele chamou a gente, veio através de um amigo, e falou assim, olha, você pode ir lá dar uma olhadinha, porque a empresa instalou lá e não está funcionando e nem a Light homologou. E outra, não chovia dentro do mercado e agora está chovendo. É sustentável. Pois é. Água nível uso. O nível de umidade ficou... Conversando com o dono do mercado, falei, como você descobriu essa empresa? Essa empresa foi indicada pelo cara que me vende farinha. E aí, mas você pesquisou? Não, ele estava num preço lá e ficou bom o financiamento, e aí fechamos e implantou. Falei, mas você não procurou saber se a empresa fez outros lugares? Não, esse foi meu erro, mas dá para consertar? Eu falei, tá, mas vai ter que desmontar tudo. Primeiro tira todas as placas e você faz um telhado novo, que estava todo perfurado o telhado dele. Todo. Não tinha reparo. Tinha que trocar todas as placas. E fomos fazendo o orçamento e ficou caro. O que ele optou? Entrar na justiça contra a empresa que fez a cagada. Ele não fez com a gente. Depois eu passei lá, vi que realmente tinha refeito, né? Não sei se foi com a justiça, o que foi, mas era um problema tão grande, que estava ruim até de mexer. Porque tinha que tirar aquilo tudo, montar estrutura nova, telhado novo. Você tem ideia, a telha de zinco, o profissional desceu o cabeamento de corrente contínua sem botar nenhuma proteção. Ou seja, aquele cabo ali naquela telha de zinco que fez um furo de qualquer forma, se dá um vento, aquele cabo começa a balançar e vai acontecer um acidente. Nada. Então, esse é um dos, que é o pior que a gente já pegou hoje. Inclusive, a gente fez até um relatório sobre isso. Mas outros vários que não estavam funcionando. E está se tornando um parque muito grande também de projetos aí, que é uma coisa que muitas empresas estão olhando, que é a parte também de manutenção, né? Aí alguns clientes perguntam se dá manutenção, se não dá manutenção, e a gente costuma explicar também, né? Esse é um novo mercado? É um novo mercado. Mas sério, obviamente que ele já estava implantado em grandes plantas, né? Sim, agora nas plantas menores. As plantas menores, isso aí. Para grandes usinas, já tem uma pegada mais industrial, né? Então, se você, a usina já nasce já com esse olhar de OEM. Agora, para os pequenos, quando é que ele vai buscar isso? Quando a conta dele começa a subir. Aí ele percebe, porque ele não monitora. A gente fala para o cliente, olha, você comprou um equipamento que você tem que olhar para ele. Mesmo com aplicativo. Mesmo com aplicativo. Ele olha durante 3 meses, depois ele esquece.
e aí quando ele vai olhar é quando chega a conta de luz alta. Então, eu costumo dar o exemplo seguinte, você comprou um carro, você tem que monitorar o nível de óleo, nível de combustível, né? Se você não olhar, vai dar problema. E aí não adianta querer culpar a concessionária, né? Mas essas orientações não são dadas pelas outras empresas também. Mas isso é fruto de uma cultura mesmo de desdém do cuidar do bem adquirido? Ou é outro fator? Eu vou atropelar a consideração que o Felipe fez. Primeiro que nós temos uma coisa chamada, eu não lembro quem foi que batizou esse termo, não lembro, não sei se foi a primeira vez que eu ouvi isso, veio do Arthur ou se foi do meu amigo Eduardo Nicole, que são as usinas órfãs. Não sei que batizou, né? As usinas órfãs são usinas que se entregam e ninguém nunca mais liga. Eu não acho, pelo menos quando a gente está falando dos sistemas menores, pequenas residências, comércios e indústria, que o cliente vai ficar eleitorado. Não acho. Repare que quando a gente compra um carro, quando dá o período médio de troca de óleo, de manutenção, alguém pega o telefone, não sei como que ele sabe que meu carro atingiu 10 mil quilômetros rodados, ele me liga, seu Vinícius, hora da gente aqui, leva canto dele, deu um show, você pode vir o dia. Então, esse é o ponto. Eu não acho que isso deva ser pelo cliente, deve partir da gente. Por exemplo, nós estamos agora, depois da Intersolar, setembro, outubro, no máximo, lançando um plano de manutenção com supervisão. Então, vai ter uma supervisão, algum auxílio de inteligência artificial, que quando tiver alguma variação na geração de energia, a gente recebe, eu recebo um alerta e aí eu faço ação do cliente. Hoje a gente tem 3 planos aí, mais. E ele pode contratar uma limpeza nova no valor X mensal, e se tiver alguma emergência, peça reposição. Se ele quiser mais do que a limpeza, o outro valor, ou seja, e aí, óbvio, né, a gente vai atender dentro de uma distância razoável, né? A gente fica no Rio de Janeiro, não faz sentido eu ter um plano para atender uma empresa, uma pessoa em Campos. Arthur, já viu que o mercado é bom, né? Até a Vinícius tá entrando. Eu lembro que viu, né? Toda vez que tem fase no mercado, como o pessoal não fez a lição de Deixa eu pegar esse gatilho aí sobre OEM e tudo mais. Eu quero entrar na discussão do conceito de maturidade de mercado, né? Quando a gente pega um carro, a gente está falando de um equipamento que já existe há mais de 100 anos. Então, isso já está aculturizado nas pessoas. Então, elas sabem que tem que fazer manutenção, sabem quando tem que fazer a revisão e tudo mais. Na energia solar, por ser um mercado muito novo, ainda não tem essa conceituação sobre como que funciona, quais são os mecanismos de diferenciação de um produto para outro e em relação a serviço. Então, por exemplo, se hoje eu pego um carro, eu vou saber que o carro é Renault, eu sei que é Onix, eu sei necessariamente quais são os fabricantes e quais são os modelos. Na energia solar, não. É uma infinidade de produtos onde o consumidor final, ele não entende e às vezes no final para ele que conta é preço. Então são duas variáveis que tem que ser analisadas quando você está numa conversa com o cliente. Qual pneu que você está botando no carro? Exatamente, a Continental, a placa. Qual é a placa? Porque é uma infinidade. Umas empresas falam que isso aqui tem um grau de eficiência A, essa daqui é A, B. Para o cliente final, de dúvida, quem está me falando a verdade? É o Felipe da Campus, é o Arthur da Fenatec, é o Vinícius da Synergy. Quem de fato está falando, né? Então você tem esse fato gerador para você diferenciar as empresas, né? E aí pega o gancho que o Felipe falou. O que pode ser feito, porém, se a empresa de engenharia, a gente pensa na parte da consultoria. Talvez é fazer um mapa de concorrência. Lá na empresa a gente desenvolveu um mapa de concorrência para, teoricamente, facilitar o cliente, botar todo mundo na mesma prateleira e poder analisar. Isso aqui está oferecendo isso aqui. E aí um segundo fato gerador é em relação ao serviço. O cliente final, por ele pensar que todo mundo está na mesma bandeja, ele esquece de analisar quem é a empresa que vai prestar o serviço. E aí perguntar, vem cá, a tua empresa está registrada no CREA para uma empresa de engenharia? Ela está registrada no CRT para uma empresa de técnica? Isso deveria ser uma premissa básica. E aí, com relação ao monitoramento, eu concordo com isso plenamente, que o cliente se torna tão empolgado nos 3 primeiros meses que após o terceiro ele esquece. Ele não quer, ele tem a vida dele e a gente tem que compreender que a gente tem que
gerar essa sensação que ele que tem que controlar. Nós temos que controlar e gerar um benefício a mais para ele, falar só, pode contar aqui com a Campos Energia. É um novo mercado. É um novo mercado, mas também tem que tomar muito cuidado, porque tem cliente que ainda não está valorizando. E na medida que é uma proposta esse cliente na Barra, é Barra da Tijuca, é Barra Mansa, nem Barra do Piraí, é Barra da Tijuca, onde eu fiz o plano mais básico para ele, uma manutenção junto com a higienização básica, porque ele é um cliente meu da base. Ele questionou em mínimos detalhes o valor, né? Então ainda vai ser necessário, né, educar esse cliente para ele entender o seguinte: eu estou protegendo o seu investimento, porque a energia solar é um investimento. É cultura. É educar o cliente final para ele enxergar o valor em que a gente está entregando. Então, para fechar o pacote é isso, né? É educar o cliente para dar valor à empresa que está fazendo o OIM, operação e manutenção. E pasme, né? Deveria ser um modelo muito mais fácil de entendimento do cliente por conta de outros modelos que são pagos no mercado, como seguro de vida, como plano de saúde, como tanta coisa que, tantos produtos que a gente adquire baseado em um princípio. Vou discordar de você de novo. Não tem problema, a gente está aqui para concordar e discordar, mas para criar uma consciência ou melhorar o nível de consciência que a gente tem acerca de algo que comercialmente é muito bem canalizado em função da cultura do medo. Eu pago porque eu tenho medo de determinado elemento. E tudo bem. A questão é que quando você fala sobre esses modais de seguro e de saúde, embora eu já veja alguns modelos avançando nisso, você não chega muito bem na dose, né, do prêmio baseado em um risco mensurável, né? Você faz um seguro, mas caramba, se eu tivesse meus prontuários todos em dia, de que eu tenho uma instalação perfeita, aquele valor do seguro não deveria ser melhor ajustado? E quando você entra nesse modal de oferecer um serviço de manutenção para a garantia da geração contratada, os modelos que nós temos são muito mais simples, né, e mais objetivos nos seus propósitos, nesse sentido que eu estou falando. Fica à vontade, Vinícius. O Demar, quando a gente falou das pessoas já terem isso em consideração, seguro de vida é ok. Seguro, plano de saúde também. Às vezes, a gente faz manutenção no nosso equipamento de ar-condicionado. A gente esquece. Uma vez por ano. Quem tem a consciência é uma vez por ano. Vamos fazer deixa eu fazer uma vez por ano. Como é que a gente sabe que fez uma vez por ano? Ou na etiquetinha que fica lá. É muito mais fácil você fazer isso dentro do teu escritório do que dentro da sua residência. Sim. Esse é um problema. Então a gente não tem diferenciado. E lembra que eu falei que a locomotiva era venda? O mercado solar começou na venda. Eu tenho amigos que já vendiam solar em 2012, 13, 14, 15. Gente, o tempo de retorno do investimento era 8 anos, 9 anos. Os caras eram loucos, né? Porque alguém achar que ia vender solar em 2015 era louco. E o cara que comprasse era maluco ainda. Um dos argumentos de venda que se usa erroneamente até hoje é que o sistema solar não precisa de manutenção. Então, você passou 7, 8 anos dizendo para o mercado que não precisa de manutenção. E agora você quer vender manutenção? Não fecha. Então, não é só ensinar o cliente. É primeiro desensinar o que ele vai errado. Que eu acho que é a nossa dificuldade. O que é mais fácil hoje em alguns casos? Provavelmente, as instalações que têm 3 ou 4 anos sem manutenção já não estão performando. Então, você consegue, né, depois que você fizer a primeira amostra aqui, ó, você estava gerando 400 kWh mês e a gente fez uma leve manutenção, passamos para 600 kWh mês, que era o teu original lá de 4, 5 anos atrás. Quando você dá sorte na pega erro, né? Às vezes tem um módulo com software, às vezes desativar aquele módulo melhora bastante, e aí você tem um argumento de venda melhor para vender o plano de operação e manutenção, que o plano mensal é muito importante na ótica da sustentabilidade da empresa integradora, né? Receita recorrente da previsibilidade. E previsibilidade, ainda mais quando a gente fala de Brasil,
é um ativo muito importante para qualquer tipo de empresa. Então, acho que esses são alguns pontos que a gente precisa olhar, né? E aí tem a parte de educação do mercado e tem a parte também de nós educarmos ou nossos vendedores, ou quando somos nós que fazemos diretamente a venda, de esforço. Não é que não tem manutenção. Tem menos manutenção do que se eu botasse uma máquina girante. Né? O sistema de energia solar não tem nada, não tem peça girando. Ele vai dar a mesma manutenção do que o motor do automóvel, que tem peça girando. É óbvio isso. Mas daí você dizer que não tem manutenção, que a água da chuva limpa e é o suficiente. Ou daquilo que nos primeiros modelos tinham, de prever no máximo uma troca de inversor a cada 5 anos, 10 anos, porque uma vez que a usina ela é projetada para 25 anos, 30 anos, a nível de placa, mesmo com a queda de rendimento da placa, você tinha alguns equipamentos que, conhecidamente, eles iam precisar ser trocados durante aquela vida útil do equipamento. Mas a parte da manutenção, da limpeza das placas, dos sistemas e tudo mais, isso, no primeiro momento, me parece que foi bem omitido da sociedade em relação a essa necessidade, mas que agora que você já tem uma quantidade de equipamentos instalados, você vai surgindo com uma nova necessidade. Eu queria ir para a parte do financiamento, mas só para esgotar essa questão ainda mais técnica do instalador, e sobre uma ótica de risco da instalação, não por conta do ativo elétrico, mas por conta do ativo físico, que é uma outra questão que é recorrente, é a questão da sustentação dos sistemas, né? A questão civil, né? Estrutural, da edificação, de suportação das placas. Como é que vocês estão percebendo os problemas que têm ocorrido em relação a esse olhar? A gente tem uma preocupação muito grande com essa relação de estrutural, tanto é que todos os projetos, né, como é que a gente trabalha? A gente recebe uma conta de luz ou faz um contato com o cliente, a gente inicia com um pré-orçamento, tá? Falando aí do cliente residencial, que é a maioria. E aí a gente parte com uma pré-proposta bem rápida para ele, tá? Porque o cliente ele é ansioso, ele quer saber quanto vai custar. Você quer ter uma noção disso aí. A maioria é assim. Então a gente parte. O cliente gostou daquela pré-proposta, gostou do valor, está dentro do orçamento, e aí ele solicita uma visita técnica. Todas as visitas técnicas nós fazemos um sobrevoo com drone e a gente faz uma plotagem dos módulos, né? O cliente já vê com a foto do drone realmente como vai ficar a instalação dele e a gente já avalia a parte estrutural e já diz para o cliente, olha, seu telhado suporta ou não suporta, ou tem que fazer um reforço estrutural, né? Quando instalações grandes, geralmente em ginásio, posto de combustível, já é certo que tem que ter um laudo estrutural, tem que chamar um engenheiro especialista em estrutura para poder fazer um laudo estrutural. Muitas das vezes tem que ser simulado, o peso tem que ser montado em software específico para fazer simulação de carga. Então, a empresa de engenharia tem que ter esse olhar, não pode chegar e instalar. Se chegar a instalar futuramente, pode ter problema. Precisa entender que não tem como pular essa etapa. Não tem porque é risco. Não tem. É risco. Ele vai dar problema. Vai dar problema. Mas isso não tá. Isso aí para ele já poxa, mas eu achei que daria e tal. Tá, para isso que a gente está aqui. A visita técnica é obrigatória por isso, né? Para poder te passar a transparência. Não adianta a gente querer botar um módulo aqui e seu telhado não vai suportar. A gente vai ter um acidente futuramente e a gente está envolvido. Todo projeto ele é obrigatório ter um engenheiro responsável, tem que ser homologado junto à concessionária, então o nome está ali, a assinatura do engenheiro está ali, ele vai ser responsável se acontecer alguma coisa, alguma questão. Mas hoje em dia é de extrema importância essa questão estrutural, sim. Quanto maior o projeto, maior deve ser a atenção. Quer complementar? Com certeza, Demar. Tem que complementar, né? Porque isso, principalmente esses projetos que o Felipe acabou de falar, ele está mais atrelado a projetos comerciais, né? Em alguns casos, né? Prediais. E aí só vou estudar três casos, né? Que a gente tem, né? Um que foi em 2019, que foi uma escola lá em Paracambi, a Locida, aquele abraço, né? Uma escola muito tradicional, hoje é a maior, né?
E um dos fatores que levaram a Fenatec a levar a concorrência de uma forma saudável, e eu acho que a referência ela pesou isso, foi o fato de a gente a todo momento falar que teria uma avaliação, né, no laudo do engenheiro estrutural com reforço na estrutura. Isso foi um peso muito grande, né? E aí quando eu pego o gancho do Vinícius aqui falando que o mercado de energia solar, ele cresceu, ele se lastreou por meio das vendas, isso é verdade. E as pessoas utilizando dois conceitos primitivos ali, né? Que instalar é fácil e a manutenção, a água limpa. São essas duas premissas básicas que o mercado ele popularizou e, de certa forma, popularizou de uma forma negativa, né? E hoje a gente está tentando reeducar o cliente nesse sentido, dizendo que não é fácil a instalação e que é necessário fazer a OIM, Operação e Manutenção. E aí, quando você pega uma empresa de engenharia, né, ou no seu conceito, engenheiros que estão naquela empresa, eles vão primar pela qualidade e pela segurança, né? Porque nesse caso da escola, ali funcionava uma quadra poliesportiva, funciona, né? Então, o maior receio da proprietária é que ele pudesse ceder. Então, a gente fez toda uma solução, né, de viabilidade técnica que também envolvia não só a parte de solar, como também a parte de civil, e como a demanda era além do que ela tinha, envolveu também a adequação do padrão de entrada, né? Então, hoje, uma empresa de energia solar, uma empresa de engenharia, na sua essência, ela vai olhar com esse olhar clínico, né? Então, por exemplo, hoje eu estou com 2 clientes atuais, né? Uma academia, né, lá em Paracambi, e um mercado em Muriqui, que antes da gente iniciar todo o processo de instalação ou colocação das placas, né, da placa, né, ou deitar as placas, como o pessoal costuma dizer, foi feita uma análise estrutural, um reforço, né, e também, nos 2 casos também, houve a necessidade de você adequar, no caso em Muriqui, a subestação, porque era uma subestação antiga, então teve que trocar alguns equipamentos, como também na academia, que era um padrão antigo, se não me engano era uma CSMD 600 e passou a ser a CSMI 200. Então, assim, você tem que ter esse olhar que você está entregando uma solução. E o problema é que hoje o mundo está muito acelerado e o cliente final não quer dar valor no trabalho de engenharia. Ele quer que você traga a solução aqui, o projeto aqui é X. O comercial é muito mais atrativo. Exatamente. E a gente, por ter essa pegada da engenharia, a gente vende, né? Mas a gente quer vender uma solução, mas também trazendo linguajares comparativos para o dia a dia para poder enxergar valor no que você está ofertando, né? E aí entra a percepção que o Vinícius falou, né? Ou seja, nada acontece numa empresa sem que uma venda seja realizada. Ele pegou essa frase do livro A Bíblia de Vendas, que o cara falou isso em 1946, né? Nada em qualquer empresa, seja comércio, seja serviço, nada existe, não existe engenharia, não existe gestão, não existe a parte financeira se não tiver venda. Mas é como a gente vende para o cliente, como a gente instrui ele e gera valor, é que vai definir se ele vai ter uma empresa boa e que vai garantir a performance do sistema e que vai garantir a segurança, ou aquela empresa que não vai garantir o retorno sobre o investimento e que pode botar em risco o empreendimento dele. Só para deixar claro, tá? Eu não sou vendedor, velho. Eu ia encarar, né? Tá bom. Eu via de mas não sei de onde você tirou isso. Mas você aprendeu muito para gostar de vendas. Quantas coisas a gente não fala, citando fontes que a gente não lembra e nem... Nesse caso específico, a fonte sou eu, mas os acadêmicos vão trazer as notas explicativas. Universos, quando elas são bem paradas, eu cheguei mesmo com conclusão que o cara chegou em 46. Isso. A Bíblia de vendas vai vir isso. Seguindo a pesquisa do Instituto Vinícius Sairão, o estado do Rio de Janeiro atende no mix 40% da demanda que existe aqui. Tudo bem que ela está descentralizada entre a área metropolitana e as demais cidades do Rio de Janeiro, mas a perspectiva nós não conseguimos atender toda a demanda nativa do nosso estado, né? E aí eu vou inverter a roda, vou começar pelo Vinícius aqui para puxar, porque do grupo aqui, ele é o mais nacional a nível de atuação, né? E ele tem uma boa leitura e ele sempre compartilha isso aqui no Sinistal, né? No sentido positivo de... não é mal comparar, porque são realidades também diferentes dos outros estados, mas dentro do comparativo com outros estados, o que está faltando para as nossas instaladoras aqui, no sentido de participarem mais e acessarem mais negócios? Veja bem, eu não estou falando
somente das instaladoras que estão associadas no Sindistal, embora o Sindistal represente toda a base das afiliadas no Estado. Mas que a gente não tem aquela falsa sensação de que nós somos concorrentes, e até somos, mas na verdade a maior concorrência não está entre as empresas que estão aqui. A maior concorrência está entre as empresas que estão aqui versus a nossa incapacidade de virar negócio, ou por desconhecimento da sociedade das nossas empresas, ou por uma falta de uma boa comunicação, né, com o nosso público-alvo, né? Enfim, Vinícius, dá um norte para a gente nessa questão. Eu acho que as empresas do Rio de Janeiro, não só de solar, tá? Eu acho que isso também pode ser ampliado por uma série de outros, principalmente na área, tudo a indústria da construção civil, tá? Pode ser ampliado. É que o carioca, vou chamar todo mundo de carioca, sempre foi muito autossustentável. Sempre olhou para dentro e eu sou o suficiente, eu sei quais são os caminhos e vou seguir por ali. E a gente encarava o concorrente como inimigo, né? Toda vez que a gente ganha uma obra, uma licitação, aquela sensação de vitória. Pô, ganhei de fulano. Nem de fulano. Tem nome, sobrenome, isso foi. E a gente precisaria, e aí essa palavra eu aprendi com o meu amigo Eduardo Nicole, é trocar a competição pela competição. Muitas vezes nós cooperamos empresas distintas e algumas vezes a gente disputa o mesmo cliente naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. Acontece. Isso falta pouco, falta muito, né? A gente tem muito pouco disso no Rio de Janeiro. E aí quando você olha, como é que a sinergia atingiu 500 megas de projeto? Simples. A sinergia faz desde o dia zero competição. Muito focado com cooperação. Então, tem 4, 5 empresas especializadas no nicho de projeto a nível Brasil. E posso não falar com as 4, 5, mas pelo menos com 2 eu falo. A gente trabalha com a Berrival, Alexandre, nosso associado e nosso amigo. Mas se o cliente precisa... Diretor também é digital. Um abraço, Alexandre. Você também vai vir aqui, tá? Tô te avisando. Se o cliente precisa de uma outra opção, nós temos. Já fiz projetos onde a opção era do outro. Eu liguei pro dono da empresa e falei, estou no projeto e nós não vamos forçar a barra para trocar o equipamento que já está previsto. Por quê? Porque nós não somos inimigos. Naquele momento, nós estamos numa posição diferente, mas eu preciso de um projeto, de uma cabine da concessionária tal, que a Berval não tem. Te liga e ele atende. Tivemos um problema aí, fomos fazer uma inspeção para um cliente, no inversor pegou fogo. Antes de chegar na usina, eu já tinha ligado para 3 pessoas diferentes para saber se já pegou fogo nesse tipo de inversor. O carioca não faz isso. Fica muito olhado para o próprio umbigo, conhece muito pouca gente. E se você não aprende novas coisas, você não fala com novas pessoas, então você não revitaliza o teu conhecimento a todo momento. Tá? Então eu acho que isso é o que falta para a indústria carioca. E aí uma coisa de cultura, uma coisa pessoal. A gente fala em network, mas não é só network, não. É cooperação. É rede colaborativa. Assim, olha, acabou meu processo. Eu tenho tantos rolos de cabo aqui que estão novinhos e tal. Alguém quer e tudo. Eu tenho um elevador de placas para ser comercializado que não é útil mais para mim. É útil para alguém. Na verdade, é quase um ensaio da economia circular. Né? E de fato. Né? Mas o que precisa é ser potencializado e principalmente, e aí pelos atores, né, desse mercado que estão aqui, confiarem no processo. Né? Porque ao longo do tempo a desconfiança acaba sendo a seguinte perspectiva: caramba, mas tem 4 empresas conversando, né? Mas até onde isso é representativo dentro do mercado? Ou será que é só um cartelzinho para poder colocar a plaquinha de cada um para vender mais do seu serviço? Então, pelo menos aqui no sindicato, né, no Sindistal, a perspectiva né, e vários dos associados que hoje estão aqui vieram sobre o aspecto desse ambiente de desconfiança.
Lembra de alguém assim, Vinícius? Eu lembro. Né? Eu lembro. Dá o teu depoimento. A gente, quando entrou no social sindical, ainda pela outra empresa, lá em 2009, toda a diretoria fazia parte do setor que a gente estava entrando e tinha 80% de market share, provavelmente. E a gente se associou só para ficar de olho neles. Né? Esse foi o objetivo. Eu vou lá porque 80% da diretoria, a diretoria toda tem 80% do mercado, eu vou olhar o que esses caras estão fazendo para pelo menos estar próximo. Depois a gente descobriu que realmente era um trabalho sério, e a gente foi se mantendo e agora a gente faz parte. E cada um foi chega no nível de desconfiança até você descobrir, e é aí que eu quero chegar, que é possível você montar uma rede colaborativa. Tem um amigo nosso que é o Renato Regazzi, lá do Sebrae. Abraço, Renato. Também vai vir aqui, né? Que o Renato escreveu 1, 2, 3 livros sobre encadeamento produtivo e da pujança que tem, mesmo que não agressiva como marketing de vendas, de você construir uma rede interna de empresários, de profissionais que estejam na mesma pegada de você, no sentido de compartilhar aquilo que tem e deixando para a disputa da competição o caso de gestão do contrato, que é a minha capacidade individual de gerir o que eu estou oferecendo, mas de poder compartilhar uma série de pontos em prol de quê? Em prol de garantir que o segmento evolua. Né? Indo para um outro ambiente, que é o ambiente de investimento, fala um pouco como é que está a questão do investimento. Por quê? Porque no primeiro momento aqui, quando esse assunto surgiu, a gente trouxe todo mundo para cá, né? Trouxe Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos privados, AG Rio, fizemos algumas ações bem-sucedidas, servimos durante algum momento de despachante de luxo para alguns clientes que já sabiam, quando nos contactaram, empresas prestadoras de serviço, que eles estavam no nível de endividamento alto, só queriam usar a gente como, de repente, ele consegue driblar o que eu não consegui. Né? E, de repente, eu vejo que essa questão do financiamento do investimento, mesmo depois desse tempo de experiência da GD decorrido, continua sendo um gargalo para efetivar a venda. Queria que vocês falassem um pouco sobre a percepção de vocês. Eu vou assumir esse ponto aí, né? Mas eu queria só fazer um gancho aqui do que o Início falou a respeito da questão da concorrência e inimigo. Vocês têm mais experiência do que eu e o Felipe, principalmente vocês vieram da construção civil, e realmente o carioca tem essa pegada de achar que é o concorrente inimigo, né? E eu falo que não. Você tem que ser concorrente, né? Mas no inimigo. E é nível de maturidade empresarial, né? Porque se você pegar grandes montadoras de carro, normalmente quando ela vai fabricar um novo modelo, e às vezes ela não tem a fábrica no país, ela se alia com aquele fabricante local para poder fazer determinadas plataformas de carro. E isso é natural. É o modelo de consórcio que isso também é interessante para qualquer segmento. Então, eu acredito muito nessa parte da cooperar para competir, né? Esse aí foi um livro que ele deve ter lido aí, deve ter sido o 7 das pessoas altamente eficazes, que foi falado no Nicole, né? O Nicole pegou esse livro, mas tudo bem, né? E aí voltaram aqui, quero ver você encontrar o Nicole. A Nicole falou, Mas não é bom, essa parte de cooperar para competir é fundamental. E assim, eu né, praticamente eu meio que sou um vendedor do Sinistal, porque eu acredito muito na força da cooperação, né? A gente tem mais de 40 empresas aqui que são associadas que são do segmento. Às vezes a gente concorre em determinados segmentos, mas a gente não é inimigo em momento nenhum. E eu deixo bem claro isso para os amigos que a gente fez aí ao longo do tempo, né, no segmento de energia solar, sobre a importância que o sindicato tem, né? E só para finalizar esse raciocínio e voltar para linhas de crédito, né? Eu dou um exemplo que aconteceu recente de um cliente meu, que a gente está com um processo junto à Light há bastante tempo. E a gente seguiu todo o fluxo necessário para resolver o problema, né? E aí nada de ter um retorno por e-mail da Light, porque a gente sabe que a Light está em RJ, recuperação judicial, e está num processo de reestruturação administrativa. A gente mandava e-mail, não tinha retorno, e eu entrei em contato com o Ademar é a nossa ponte junto à Light e a Eni, qualquer distribuidora no estado. Falei, Ademar, o assunto é esse, o que a gente faz ali, ó? Manda todos os protocolos, me coloca em cópia que eu vou reencaminhar. E aí não demorou 40 minutos, a Light respondeu que em X dias ia começar a obra. Então, ou seja, é a importância da cooperação entre as empresas associadas que faz esse movimento ser mais fortalecido. E agora pegando um gancho, corte, né, pessoal, para a parte de financiamento, né? A gente sabe que a energia solar ela é necessariamente dependente do financiamento.
Você tem alguns casos que a maior parte das pessoas preferem pagar um capital próprio, né? Mas a sua grande maioria que deseja colocar é aquele sonho de consumo do carro, mas também é o sonho de consumo da energia solar, porque ele quer ter o conforto dele quando chegar no verão e ligar o ar-condicionado, né? Então a gente sabe que o momento hoje não está muito saudável para você financiar a energia solar. A gente estava até conversando eu e o Felipe que antes de iniciar a nossa parte, né? Que hoje você vai financiar um projeto de energia solar, você encontra as dificuldades, seja em qualquer banco que a taxa está batendo 1,9, 2,0. Quando você tem um bom relacionamento, ou se você é um servidor público, aí você consegue, às vezes, pelo consignado, 1,4, 1,5. Mas o mercado em si está nessa taxa. Aí entra a questão de maturidade de mercado. O cliente final, recentemente o governo deu uma isenção, deu um desconto para carro, porque isso já está na cultura do brasileiro. Então ele vai lá e compra o carro e paga 2% na taxa de juros e está feliz da vida, porque é algo pessoal, é um sonho dele. Mas quando você mostra para ele que a energia solar vai gerar uma economia que vai gerar um benefício, ele não quer saber que a taxa é 2,0, né? E aí isso acabou, de certa forma, travando o mercado, como também houve a questão de algumas regulamentações fiscais que está sendo aguardada, o mercado está receoso, os próprios bancos também não estão liberando recurso, porque para o banco está sendo mais atrativo aplicar o próprio recurso do que simplesmente emprestar para a energia solar. E eu estava numa reunião com outro parceiro anteontem, hoje é sexta, na quarta-feira, que ele teve uma reunião com o pessoal do BNDES e também teve com o pessoal do Santander da DV. E a taxa de inadimplência está elevadíssima no segmento de energia solar, o que me assusta, né? Porque na minha cabeça você vai ter uma economia e com essa economia você pagaria o financiamento de energia solar. É claro que não está no mesmo nível porque a taxa de juros está muito alta, né? E quando eles falaram isso, me assustou. Então, você como investidor, vamos dizer assim, como dono do banco, você não ia emprestar seu dinheiro, você vai preferir aplicar. Então, isso de certa forma também está travando o mercado no sentido dele poder se desenvolver. E uma das soluções que eu estava até conversando com o Felipe, que eu vou começar a estudar, é uma solução atrelada ao consórcio, né? Ou seja, como que eu posso utilizar o consórcio? Estou dando spoiler, galera. Isso aí é pouca coisa, isso é uma coisa que eu estou estudando lá, né? Isso foi até meu gerente de banco. Hoje eu sou amigo de todos os gerentes de banco aí para a Cambia, né? A minha máxima hoje é seja amigo de quem tem o dinheiro, né? Para poder buscar as soluções. Então, Assim, você dá o spoiler de como você consegue 0,2% de juros ao ano no financiamento. Na verdade, o consórcio ele está possibilitando, mas a gente vai estruturar um modelo financeiro, uma operação financeira para viabilizar. E aí você vai tentar atrelar essa oportunidade de financiamento para o cliente final, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então aí eu spoiler para frente, né? Quem sabe no próximo mês aí se o Demar me chamar aqui também. As nossas redes. Porque para mim eu não quero colocar isso à disposição sem eu ser o experimentador. Eu quero testar primeiro para ter certeza, deu certo. Aí eu falo pro pessoal do sindicato, ele está indo aqui porque é uma coisa que ele não sabia, ele vai ter que utilizar isso daí com um gancho em alguma live dele. Mas... Felipe, financiamento. Contigo, Felipe. Então, a dificuldade que o Arthur colocou é a dificuldade que a gente passa hoje também, acho que todas as empresas, né? Caiu muito a questão de projetos financiados devido à alta taxa de juros, né? O que está ajudando agora também é o baixo preço dos equipamentos. Os equipamentos têm caído bastante de preço. A gente até recebeu a última planilha semana passada e deu uma despencada muito, muito boa de preço. Tem alguma dica para o pessoal aí? Quem é que está no mercado performando mais a nível de fornecedor? Você disse que você é integrador VEG. Isso. Então, vou deixar logo um abraço logo para a turma da VEG, Rodrigo, Romani, Carlos Félia, nossos amigos aí também. Um abraço. Mas diga lá, dá uma dica para quem está ouvindo a gente aí. Então, o que é o ideal para o cliente? É pagar um financiamento mais baixo do que a conta de luz, ou pelo menos igual, né? O que está acontecendo hoje? Tem ficado mais alto. Tá? Tem ficado mais alto e aí muitos clientes estão ficando com o pé atrás, esperando um pouco o cenário mudar, né? Então, eu acredito que vai se mudar com o tempo, né? Já temos notícia aí que possivelmente vai estar baixando essa taxa de juros. O equipamento, ele despencou de preço. Quando a gente fala de distribuidores, eu sempre vou puxar a sardinha para o lado da VEG, que eu sou integrador VEG, né? Mas a VEG, ela preza qualidade, né? Então, hoje a gente não trabalha com equipamento de segunda linha, só primeira linha, além da questão do pós-venda. O pós-venda, hoje,
Se hoje na Campus não estiver mais aqui, a WEG vai estar, que a WEG é uma mega empresa, está aqui em Jaraguá do Sul, está aqui no Brasil, né? Então é isso que a gente hoje defende muito, né? Mas tem diversos outros aí distribuidores, né? Tem importadores direto, né? Tem A Camila da aí. Win também, a nossa Tem a- parceira. Abraço, isso. Camila. Então, hoje a gente tem diversos parceiros aí, né, que estão junto aí com toda a equipe de Sindistal, mas o financiamento não depende somente do parceiro. O financiamento não depende da WEG, não depende da Win, não depende de outros. O financiamento depende do cenário econômico do mercado, que ainda está se reformulando. Há pouco tempo atrás era muito bom. A prestação do cliente era abaixo do que ele pagava na conta de luz. Então não tinha por que não fechar o negócio, né? Era simplesmente trocar um pelo outro e pagar menos e economizar. Agora não. Ficou mais alto, mas a gente está acreditando que vai voltar à normalidade aí. Vocês têm uma ideia assim de recuperação desse cenário aí do financiamento a nível de perspectiva? Tudo bem que isso daí tem muito a ver com incerteza política, outras questões, mas existe um horizonte assim de quando vocês acham que isso vira? Olha, eu acredito que ainda esse ano. Esse ano, sim, até o final do ano. Talvez virar, não sei virar, mas talvez igualar. Melhorar o ambiente. Melhorar, vai melhorar o ambiente devido a gente já tem informações que vai baixar a taxa de juros. E o preço do equipamento despencou. Então vai começar a virar novamente, né? O Arthur tem mais informações aí, pode trazer pra gente. Então, Felipe, eu concordo em parte com o que você falou sobre realmente os equipamentos estarem caindo, né? Não sei por qual motivo, mas tem caído, né? Mas em relação à taxa de juros, né? Saiu recentemente uma matéria no Valor Econômico, que os economistas dizem que a taxa de juros vai se tornar mais acessível no sentido de estar mais fácil o crédito para os próximos, daqui a 2 anos, né? Então, porque aí é o Banco Central definido. E até lá a gente tem que realmente encontrar soluções financeiras que possam viabilizar esses projetos de energia solar para quem não tem o capital próprio para investir. E aí entra a possibilidade de estudar o consórcio como essa alternativa, visto que a gente tem esse cenário que pode se baixar a taxa de juros, né, de uma forma bem mais gradativa e onde a gente tem o pareio entre a conta de luz e financiamento para os próximos 2 anos. Então a gente tem que de imediato ver quais soluções podem botar de pé, como o Vinícius sempre utiliza essa palavra, botar de pé o projeto, né? Para realmente não ficar só dependente daquele cliente que tem um capital e enxerga que hoje a rentabilidade da energia solar dá 2% comparado a um tesouro direto, o CDB que dá 1,1, né? Então essa é a perspectiva que eu tenho em relação às soluções financeiras, né? Caso tenha alguma outra alternativa, Vinícius? Na linha do tempo, só aproveitando, que eu tenho percebido, que a gente tem conversado, é que seja qual for a proposta da financeira, o que tem viabilizado, mesmo não sendo a melhor solução financeira, é a minha avaliação perante o banco, do meu banco de relacionamento. Porque quando ele olha o meu rating e vê o que o outro propôs, ele chega, não, porque eu tenho aqui contigo, eu já valido e já sigo. Eu não sei se isso ainda é uma verdade ou se isso saiu do top 1 ali de financiamento dos projetos, né, mesmo com a inviabilidade da taxa, mas assim, do que eu tenho ouvido, né, caramba, vem lá a fonte de financiamento, seja qual for, eu corro ao meu banco, se eu tiver saúde financeira para compor o projeto, normalmente o banco de fidelização vai ser o meu agente ali, estou errado? Então, acho que você está certo. Eu acho que a gente tem, quando a gente fala em financiamento, a gente tem 2 problemas no momento, nos últimos meses, que a gente tem encarado. Primeiro, é o custo do capital que tá caro. Isso é notório. Não que seja uma novidade no Brasil, né? O dinheiro tá caro, né? Não é nenhuma novidade. Até quando tá bom e tá ruim. E o outro é que eu também tenho nível de endividamento da população, ou seja, eu tenho menos pessoas com um bom score para tomar crédito, independente se o crédito está alto ou se o crédito está caro. Então são 2 pontos que a gente tem. Nós não vamos sair de uma taxa de juros na faixa dos 13% ao ano para 8% ao ano, por exemplo, 12 meses. Isso não vai acontecer. Então, a taxa de juros, esperamos, né, que ela entre numa curva descendente, mas continuará relativamente alta para os próximos 2 anos. Vantagens é que a conta de energia tende a subir
né? Então, é que o cliente encara, na verdade, não é a taxa de juros que ele paga. O cliente encara é se o financiamento é maior ou menor do que a redução de energia, ou seja, se o financiamento é maior do que o benefício. Falou da parcela dele, que é responde Luiz, você precisa de Pensar. A gente tem um ponto importante que eu ouvi, né, aprendi com um amigo, o nome, que aí é uma grande empresa de solar. O que acontece? O problema com o banco, além do seu score, é quem é o integrador. Porque o cliente toma o crédito, bota a energia solar e o sistema não funciona. Ou não funciona naquele prometido. Significa que ele vai ficar inadimplente junto ao banco. Porque ele não pode ficar inadimplente junto à concessionária, senão ele corta a energia. Então, está preso na história do bom projeto e da boa execução. E nós acharemos meios elegantes, modelos financeiros para botar em pé. Existe muito dinheiro no mercado brasileiro e no mundo para serem investidos em fontes de energia renováveis. Os modelos que vão ser feitos, e em alguns casos vão ser ainda criados, e assim, é óbvio, né? Dificilmente o pequeno integrador tem capital, a gente sabe disso. Mas o médio integrador, amanhã, se não já hoje, vai estar instalando energia solar no modelo BOT. Né? Você constrói, opera e transfere para o cliente daqui a 4, 5, 6 anos. É óbvio, uma vez precisa tomar cuidado porque não se considera como sendo um leasing, que só a empresa financeira que pode fazer. Então, a equação financiamento é uma equação complicada. Mas quem resolver a equação financiamento não é necessariamente juros baixos. A equação financiamento é o valor da parcela tem que ser menor do que a economia que tem. As empresas que resolverem isso onde vão achar no mercado. E aí o desafio para o Estado como um todo, né, através de PNDES, através de AGRI, falando do Rio de Janeiro, dos bancos privados ou das fintechs, e Cooperativas de crédito. E do próprio integrador, de algumas vezes até fazer um modelo de BOT, talvez, né, juntando 5 ou 6 empresários da região, só botem um valor específico para fazer um chamado fundo E mostrando que é empresário. Não, isso garantindo, ó, eu garanto que eu vou fazer. É isso. Tem muito mais efeito, e quando eu sento com alguns fundos de investimento para tratar de projetos, aqueles que, né, captam dinheiro de family offices, mas também botam o dinheiro deles, se eu olho disso. Olha, eu capto dinheiro, eu levo a oportunidade para os fundos de família, mas eu tenho 20% lá, skin in the game. E assim, além do orgulho, tem a questão da confiança do negócio, porque nesse sentido, uma leitura simplória, ela vai dizer o seguinte: caramba, mas só eu que estou me arriscando? Você não está arriscando nada? É porque só Não. esse é legal, Tá, é legal, pô, porque eu estou dizendo o seguinte: olha, obviamente que todo contrato tem um risco, sim, medido, controlado, mitigado, mas é muito melhor quando eu observo que o meu parceiro de negócio, ele está apostando tanto quanto eu naquela solução. Né? Eu me lembro de um contrato que eu atendi para uma concessionária, eu não esqueci mais isso do vendedor, tem uns 30 anos, eu gosto de falar muito de anos, mas tem uns 30 anos e ainda era novo nessa parte de gestão de negócio, que ele diz o seguinte: uma empresa, né, e muitos partem para o negócio do empresário, mas numa perspectiva somente de captar o dinheiro pelo PJ para passar para a pessoa física, e você nunca sai daquela troca do almoço pela janta, né, dentro do negócio, não adianta. Eu quero enxergar o seguinte: quanto você está apostando na tua empresa? Porque se você não aposta na tua empresa, por que você quer que eu aposte? Né? E isso é muito válido para esse modelo, porque é um modelo de coparticipação. Isso é, estou acreditando em você porque eu estou fazendo a leitura de que você, antes disso, acreditou. Eu só queria caminhar para as considerações finais já, você complementa, e aí cada um de nós, eu gostaria que para esse público que está assistindo a gente, eles tivessem uma mensagem de cada um de vocês, no sentido do tema principal que nós estamos tratando aqui, o cenário de instalação fotovoltaica e GD. Uma mensagem de confiança, uma mensagem de alerta talvez, mas de percepção de que é um negócio seguro, é um negócio que veio para ficar, e é um negócio que cada
cliente merece? Arthur. Que aí você já comenta e já vai para as considerações. Então, pegando um gancho aqui sobre o que o Vinícius falou e pegando a reunião, né, que eu tive anteontem, realmente quem vai resolver o problema do mercado, de certa forma, é quem tiver a solução financeira, né? E aí, pegando um gancho que você falou dessa grande empresa, sem mencionar, mas é interessante porque eu também já passei por esse crivo. Foi até de um cliente lá em Paracambi, de um hotel, onde seria via consórcio, e o Banco Bradesco, que seria o gerador do crédito, ele exigiu tanta documentação da Fenatec que me assustou. Ele pediu a documentação se tinha registro no CREA, me pediu o meu CREA, pediu o CREA do Fernando, pediu referências de projeto para poder validar, né? E o curioso é que, dando todas essas informações, o pessoal de São Paulo, né, porque já não era a agência de Miguel Pereira que estava responsável, mas o pessoal de São Paulo ainda queria fazer uma reunião online para poder ter certeza, né? Por quê? Eles já tiveram experiência desagradável no Nordeste via consórcio, porque uma determinada empresa estava dando prejuízo, porque não estava fazendo um bom projeto, logo estava impactando na receita do Bradesco. E a partir dali a gente conseguiu, de certa forma, viabilizar o projeto com todo esse acelo que a Fenatec tinha e das experiências, viabilizar o projeto via consórcio. E futuramente, né, a gente teve um comunicado do gerente que falou assim, pô, a reunião foi tão boa que hoje o pessoal lá do Bradesco fala, se tiver algum projeto da Fenatec, pode seguir de olhos fechados. É claro que isso é muito bacana. Isso é bacana, gera valor, né? Então é só para contextualizar o que o Vinícius falou sobre a questão de credibilidade junto à instituição financeira para viabilizar. E em relação à solução financeira, você antecipou um projeto que eu já estou planejando que está atrelado a esse grupo de empresário. Então vou dar um spoiler aqui sobre a parte do consórcio. Por quê? O consórcio, né? Ele tem taxa de juros mais atrativa. Então é aquilo que o Vinícius falou, sobre você ter um projeto de energia solar que vai te gerar uma economia e que essa economia possa viabilizar financeiramente o teu projeto. Ou seja, trocar meio que uma dívida pela outra, que foi o que o mercado utilizou de 2019 até 2020, quando a taxa de juros estava muito baixa. Então, qual é o meu planejamento? Isso eu vou fazer como modelo experimental em Paracambi. Eu já estou com um grupo de empresários formando, né, sendo formatado, e eu vou apresentar o quê? Uma solução financeira onde cada um possa colocar aí 50 mil, 100 mil aplicado e a gente viabilizar cartas de consórcio. E através dessa carta de consórcio, viabilizar para os clientes que a Fenatec prospectar e viabilizar, falar que existe, além da solução tradicional no mercado, existe essa solução via consórcio onde eu vou ter esses pequenos investidores, que a Fenatec também vai ser investidora, para poder viabilizar os projetos, de uma forma que o que ele economizar possa estar dentro do valor que ele vai pagar via consórcio. Fechar? Então, Mensagem para o nosso público. para vocês aí, pessoal, que está ouvindo aí o Conexão Solar Sinistal, né? Nosso podcast aqui com muito conteúdo técnico, com muito conteúdo também voltado para gestão e negócio, né? Acredite no seu negócio, olhe para dentro, né? Tente entender aonde você pode melhorar sua gestão, porque a gente sabe que o cenário está sendo desafiador, mas é a partir desse momento é que você vai saber para onde que você quer, né? Tem um grande coach, né? Um grande diferencial que é o Tony Robbins, que ele fala o seguinte, é na hora da decisão que você traça o destino. Então cabe você traçar o destino da sua empresa para saber qual longevidade ela vai ter. Fica a mensagem, pessoal. Felipe, manda mensagem para o nosso telespectador. O Arthur mandou mensagem para os empresários, eu mando mensagem para o cliente, né? Isso. Então, clientes, né, acreditem que energia solar funciona, energia solar não é futuro, já é presente, tá? E aqui nós temos aí um time aqui, ó, que qualquer um de nós aqui, você tiver dúvida, quiser consultar, liga aqui para o Sindistal, vem aqui, faça uma visita as empresas a quais são associadas aqui do Sindistal. Vocês vão ver que são empresas sérias, né, funcionam, visita as instalações, nós estamos abertos, né, a estar te recebendo na nossa empresa, te recebendo aqui a Sindistal. Fica aí a dica, pesquisem com quem conhece. Perfeito. Vinícius. Ademar, primeiramente, novamente, né, agradecer aí a mais um convite, essa alegria de poder estar com os meus amigos aqui, Felipe e o Arthur. Para todo mundo. A energia solar, como disse o Felipe, é a realidade. A humanidade precisa e precisará de energia, precisamos de uma energia sustentável e a energia solar está ao alcance de todos. Não é só para pico, não é só o grande industrial, mas
está ao alcance de todos, é óbvio que a gente tem uma série de desafios. A gente precisa ter preocupações. Preocupação com o contratante de buscar empresas e profissionais sérios e que a empresa também tenha uma longevidade, porque é um investimento, é um ativo, onde a gente fala em vida úteis na faixa de 25 anos. Então, uma preocupação com a empresa que está tratando, e você, empresário, uma preocupação também de estar sempre qualificando e renovando a sua empresa, tanto na parte comercial, quanto na parte regulatória, quanto na parte de gestão, quanto na parte técnica. Olha, muito obrigado a vocês por terem dedicado esse tempo para compartilhar para um coletivo que precisa de informação com qualidade, uma informação própria mesmo do setor, mas que também comunica bem com o cliente final para que ele entenda e que a gente aprimore a comunicação com com a nossa cadeia produtiva de tal maneira que as pessoas acreditem no segmento solar, né? Acreditem que no estado do Rio de Janeiro, como um todo, existem profissionais, técnicos, engenheiros, projetistas, empresas qualificadas que estão prontas para fazer um bom atendimento, né? Através dos canais do Sindistal, do Conexão Solar Sindistal, do próprio site do Sindistal, todos vocês podem ter acesso a informações. O nosso objetivo é melhorar a organização e a disciplina do setor para que você tenha um atendimento com garantia, com qualidade e com segurança. Até a próxima, muito obrigado, compartilhe com todos aqueles que você conhece. E aqui para finalizar, vou deixar uma lembrança para o Felipe, para o Arthur. Vinícius já recebeu a dele, né? Todo mundo que vem no podcast do Sindistal vai levar para sua mesa uma caneca do Conexão Sindistal, de tal maneira que a gente consiga irradiar essa boa prática aí para muitos lugares que de outra forma a gente não conseguiria chegar. Um abraço, até a próxima.